sobre a oração do Pai Nosso. Eu estou intitulando esse tema como o tema Orem Assim. Pegando a própria frase, a própria palavra de Jesus, quando os discípulos perguntaram, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus então lhe respondeu, quando vocês orarem, orem assim. Pai Nosso que está nos céus. E ele então explicou a oração do Pai Nosso. Só para recordar um pouco do que já foi falado, nós aprendemos com Jesus que a oração não se resume apenas em falar com Deus. Oração não é apenas aquele momento que você se apresenta diante de Deus para pedir alguma coisa. A oração, a importância da oração não está naquilo que nós falamos, mas é na forma como nós nos apresentamos diante de Deus. Orar não é apenas falar, orar é estar na presença de Deus. E quando Jesus disse, orem assim, e repetiu a oração do Pai Nosso, Jesus não estava simplesmente querendo dizer, quando vocês orarem, repitam essas palavras. É o que nós temos feito, né? A gente sempre ora, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, terminou, amém. Então Jesus não estava querendo dizer, repitam, rezem isso. Não, Jesus estava querendo dizer, quando vocês orarem, sintam-se assim. Quando vocês orarem, creiam dessa forma. Se você analisar cada palavra que ele estava falando, você vai entender isso. Que Jesus não estava querendo apenas ensinar frases. Mas Jesus que estava querendo nos ensinar como eu devo crer e como eu devo me sentir no momento da oração. A primeira frase foi a que nós já falamos, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Fala ali da nossa identidade. Explica quem nós somos, né? Nós somos filhos. Se eu chamo Deus de Pai, logo eu sou filho. Não é mesmo? E se eu sou filho, e um filho quando se aproxima do pai, é diferente de quando ele se aproxima de um estranho. Então, quando você for orar e chamar Deus de Pai, você não está falando com autoridade qualquer. Você está conversando com seu pai. E um pai, quando recebe um filho, ele não recebe como se fosse um estranho qualquer. Ele recebe um filho. Isso devia fazer diferença para nós. Nós somos pai, nós somos filho. Eu estou falando com meu pai. Então é isso que Jesus quer ensinar. E aonde que Deus está? Pai Nosso que está nos céus. Fala do seu lugar, da sua habitação, da sua grandeza. Se eu sou filho de Deus, então eu também vim do céu. Pai Nosso que está no céu, eu sou filho de Deus, então a minha origem de onde é? Do céu. Eu não vou apenas para o céu. O céu não é apenas meu destino, eu vim do céu, eu vim de Deus. A minha origem é de lá. Isso vai me ajudar a definir quem eu sou. Olha, se eu sou filho de Deus, se eu vim de Deus, por que eu estou vivendo isso assim? Por que eu estou vivendo dessa maneira? Por que eu estou me vendo dessa maneira? Se eu vim de Deus. Pai Nosso que está nos céus. E eu estou nos céus, assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós vimos também que o objetivo da oração não é simplesmente trazer Deus até nós, para que Ele possa ver a nossa situação, para que Ele nos escute e resolva os nossos problemas. Parece que a oração é isso, né? A gente ora, até que Deus venha, tá bom, meu filho, vou resolver o seu problema. Não, a oração é para eu ir até onde Deus está. A oração me transporta à posição onde Deus me levou. Então, você, ao orar assim, com esse entendimento, você está na presença de Deus e você vai falar algo diferente do que só se lamentar diante dEle. Então, o objetivo maior é irmos até onde Deus está, para que possamos conhecer ali a vontade dEle e assim orar e pedir de acordo com o que Ele já tem estabelecido. Às vezes fica pedindo, Senhor, vem ver meu problema. Senhor, vem até aqui.
Será que Deus já não sabe qual é o seu problema? Será que Deus já não conhece o seu problema? Então a oração abre caminho para que eu vá até a presença de Deus e descubra a vontade dEle e qual é a solução que Ele já tem para mim. Aí lá em 1 João diz, quando nós oramos de acordo com a vontade dEle, sabemos que Ele nos ouve, porque nós estamos orando de acordo com o que Ele já estabeleceu. Amém, queridos? Essa é a introdução da primeira frase. E também quando Jesus começa orando, dizendo, Pai nosso que está nos céus, isso ensina também, irmãos, na postura de que nós sempre devemos comparecer diante de Deus, não pedindo logo de início, mas sempre adorando ao Senhor. Jesus não começou a oração com um pedido. Jesus começou a oração com adoração. Por mais curta que seja a sua oração, não comece pedindo. Adore a Deus primeiro. Adoração ajuda você a entrar na presença de Deus e ajuda você a descobrir tudo isso que falei antes. Quem você é, quem Deus é e onde você está. Porque às vezes nós temos muita pressa. Senhor, me ajuda, Senhor, faça isso. Aí eu esqueço quem eu sou, eu esqueço com quem eu estou falando. Mas se você chegar a Deus, eu te adoro, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Pai, tu és o Criador, tu és o Eu Sou. Aí eu começo a lembrar com quem realmente eu estou falando. Então a adoração traz uma sintonia entre você e o Deus. Amém? Descubra, perceba quem Deus é. Adorando primeiramente, antes de pedir. Depois você pode pedir. Depois de adorar veio a expressão de pedir. Agora veja bem o que foi que Jesus pediu. Venha o teu reino. E essa é a frase que nós vamos começar a estudar hoje, primeira parte. O primeiro pedido que Jesus fez, não foi para ele também. Ele pediu algo em relação ao reino. Ele pediu algo, porque quando ele entrou na presença de Deus, conheceu a vontade de Deus, ele percebeu que o reino de Deus é tão importante, que maior do que as nossas necessidades diárias, a necessidade maior é pedir que esse reino venha logo ante nós. Então, quando você chega na presença de Deus, seu pensamento muda. Quando você chega na presença de Deus, seu pedido muda. Quando você chega na presença do Senhor, suas prioridades mudam. Amém? Às vezes nós estamos tão presos às nossas necessidades, e nós começamos pedindo e esquecemos de Deus. Nós nem sabemos que Deus tem prioridades maiores para nós. Mas se nós entrarmos com a adoração, Ele vai revelar. E Ele começa então falando aqui, venha o teu reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Precisamos compreender um pouco mais sobre o reino de Deus. Já tem se falado muito, nós já sabemos muita coisa, mas é sempre necessário falar muito sobre o reino de Deus. O nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com as coisas espirituais, só serão compreendidos de verdade se olharmos tudo do ponto de vista do reino de Deus. Você só vai entender as coisas espirituais, você só vai entender a igreja, você só vai entender a revelação, o propósito de Deus, se você conhecer tudo sobre o aspecto do reino. Nós conhecemos alguma coisa sobre igreja. Há uma certa semelhança, mas o reino é muito mais profundo. Tem um pregador, o apóstolo Gustavo Lara, e ele colocou algumas definições sobre diferença entre religião e reino. Eu quero destacar algumas coisas que ele citou aqui, muito interessante. Ele disse que a religião funciona por hábitos, por tradição. O reino funciona por natureza. A religião segue tradição, costumes, hábitos. O reino funciona por natureza. Por isso não muda nunca. Pode mudar até a forma como apresentar, mas a estrutura não muda nunca. A religião se fundamenta naquilo que faz. O reino se fundamenta naquilo que é. A prioridade da religião, essa aqui eu gosto muito. A prioridade da religião é a necessidade do homem. A prioridade do reino
é o propósito de Deus. Essa fecha tudo. A prioridade da religião é necessidade do homem. Mas a prioridade do reino é cumprir o propósito de Deus. A religião tem a ver com quem é maior. O reino tem a ver com quem serve melhor. Na religião, os grandes se definem pela posição. No reino, os grandes se definem pelo serviço. Dá um nó na cabeça da gente, né? Mas é verdade. Nós temos que aprender algo muito mais sobre o reino de Deus, irmãos. Nós temos aprendido bastante sobre igreja, o papel da igreja no mundo, como cooperar, como trabalhar dentro da igreja, como conviver na igreja. Mas se analisarmos a vida e o ministério, olhando somente para o contexto atual do corpo, nós corremos o risco de desviarmos do propósito do reino. Nós ficamos, tudo isso aqui é válido, irmão. Tudo que a igreja está fazendo não está fazendo errado. Não é isso a questão. A igreja não está errando em fazer o que está fazendo. O erro é a prioridade, é o foco. O reino de Deus existe desde a criação do mundo. Deus implantou o seu reino aqui. Quando Deus criou o mundo e colocou o homem aqui, Ele colocou como sendo uma extensão do reino dele. A criação do mundo foi uma extensão do reino de Deus, da família de Deus. O reino de Deus se estendeu até nós. A Bíblia fala de duas famílias, a família do céu e a família da terra. Efésios fala sobre isso, Efésios capítulo 3, verso 15. A família do céu e da terra. Deus fez com que a família do céu se estendesse aqui na terra. A vontade de Deus era realizada tanto no céu como na terra, de uma forma harmoniosa. Havia obediência. E a eternidade estava impregnada em cada criatura. Como se o céu estivesse na terra. Nós não cantamos isso há pouco? O céu na terra? Isso já aconteceu há um tempo. Era assim que funcionava. Eclesiastes 3:11 diz que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Pôs a eternidade no homem. Havia um anseio, um desejo pelas coisas eternas. Havia um desejo, uma fome pelas coisas do reino. Até que entrou o pecado. Deus havia entregue o governo desse reino nas mãos do homem. E Deus fez uma aliança com o homem para que o reino do céu fosse para sempre estabelecido aqui na terra. Mas o homem quebrou essa aliança. E por isso houve uma invasão do inimigo aqui na terra. E o reino de Deus foi usurpado, foi tomado. E desde então se travou uma batalha para reconquistar esse reino. Veja bem, o reino era perfeito. O reino de Deus se estendeu na terra e colocou o homem para governar esse reino aqui, como embaixador do reino do céu. Fez uma aliança com esse homem, mas esse homem, querendo algo mais do que lhe era permitido, fez uma aliança com Satanás e desvirtuou o propósito, e o reino foi tomado. E a partir de então, Deus está fazendo um trabalho para reconquistar esse reino. Vários mensageiros de Deus, profetas do passado, vieram trazendo algo sobre esse reino, fazendo com que, preparando o terreno, para que o próprio Filho viesse um dia, para obter de forma legal a volta desse reino. Jesus já obteve a chave do reino. Quando Jesus morreu ali na cruz, a Bíblia diz que ele destronou principados e potestades. Jesus já tem a chave do reino. Mas Satanás ainda tem o poder de interferência no povo. Esse reino que está aqui é composto ainda de pessoas que vivem na carne. Satanás tem o poder de interferir nessas pessoas, mas ele não tem poder de usar o trono. Porque o trono lhe foi tirado.
Por isso que ele não tem trono. Ele vive nos ares. Ele vive nos espaços. Ele precisa de corpo de alguém para atuar. Satanás não tem sede. Ele foi expulso. Mas ele tem colaboradores. Ou seja, legalmente, o direito dele foi tomado. Mas existe um tempo exato para a transição desse poder. Até que todas as coisas sejam restauradas novamente. A Bíblia fala em Atos 3:21 que Jesus está no céu, aguardando o tempo da restauração de todas as coisas. Jesus está no céu, aguardando o tempo da restauração de todas as coisas. O reino precisa ser restaurado. O trono já foi tomado, a chave, o poder, a autoridade maior foi tomado. Mas os súditos daqui ainda têm uma aliança com Satanás. E aos poucos, essa retomada está sendo feita. Há uma fase de transição. Quando uma autoridade é eleita, por exemplo, hoje foram eleitos, não sei se foram eleitos já, no segundo turno, não, mas alguns prefeitos já foram eleitos. Eles já foram eleitos. Mas eles vão tomar posse, não sei quando é que vai ser a posse, mas 1º de janeiro. E vão tomar posse só depois. O certo seria, então, fazer uma transição. O governo anterior faz uma transição para o novo que chega. Mas Satanás, ele não faz acordo com ninguém. Ele não aceita fazer uma transição pacífica. Ele insiste em querer governar. Então, por isso que está esperando um tempo, a igreja está conquistando o terreno, está ganhando espaço para que o reino seja implantado novamente. Amém, queridos? Há um espírito de Satanás encarregado para disseminar o pecado aqui na terra. Espírito chama-se espírito de morte. Espírito de morte. E a Bíblia fala que o último inimigo para ser destruído é a morte. O último inimigo para ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15:26. Veja bem, a Bíblia não diz que o inimigo será vencido ou derrotado. Ele será destruído. Porque enquanto existir carnalidade na terra, vai haver pecado. E enquanto existir carnalidade e pecado, não há como destruir a morte, e nem o poder de Satanás. Vocês não estão entendendo isso? Porque, veja bem, se Jesus, na cruz, tirou o poder de Satanás, por que não está tudo resolvido? O problema somos nós. Porque nós ainda estamos vivendo na carne. E a carne foi contaminada pelo pecado. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Ainda é o efeito do pecado. A raiz do pecado já foi tirada. Mas o pecado foi algo tão drástico, alcançou tantas e tantas gerações até hoje. E só vai acabar quando essa geração for tirada. E só vai ser tirada quando o inimigo for destruído, porque ele não tem como vencer. A igreja não tem como vencer. Não se expulsa um demônio de morte, de pecado. Jesus tem que vir e esmagar. Com um sopro, Jesus o devorará. Vai chegar um dia que quando Jesus pisar nessa terra, o espírito de ressurreição e de vida vai transformar cada corpo que tiver aliança com ele. E nunca mais haverá corrupção, nunca mais haverá morte, nunca mais haverá alimento para Satanás. Porque Satanás se alimenta da carnalidade. Quando o homem pecou lá no início, Deus deu uma frase para a serpente. Tu és pó. Para a serpente. Você vai se arrastar. Você vai comer pó. Não era simplesmente uma expressão de que a serpente vai se arrastar e vai comer pó no sentido de estar andando para o chão. Serpente não come pó. Pó é carnalidade. Porque Deus falou ao homem, tu és pó e ao pó tornarás. Nós fomos feitos do pó. Enquanto existir carne na terra, Satanás tem alimento, tem autoridade para agir. Enquanto existir carne corrompida por causa do pecado, Satanás tem autoridade para agir.
Eu repito, nós estamos vivendo o efeito do pecado na terra. Amém? Dá para entender isso? Eu quero que vocês entendam o que é reino. Como foi instaurado o reino. E como foi deturpado o reino. Mas quando Jesus pisar aqui, ele será destruído. Esse inimigo é o espírito de morte. O próprio Jesus vai se encarregar dele. Isso quer dizer que os outros inimigos que ainda operam aqui, a nível de corrupção, de tudo aquilo que Deus criou, esses inimigos são derrotados e vencidos pelos soldados do reino, que somos nós. Nós estamos trabalhando para que o reino de Deus seja implantado aos corações das pessoas e o pecado, e muitos tipos de pecado, muitos demônios estão sendo impedidos de agir por causa da atuação da igreja. A impressão que tenho, irmãos, é que nós sabemos de tudo isso. A igreja sabe que é do Senhor Jesus, sabe que deve refletir, sabe que o que nós fazemos aqui reflete na eternidade, que haverá um futuro. Mas ao mesmo tempo eu tenho a impressão de que parece que estamos trabalhando como se tudo fosse para nós. Nós trabalhamos para nós, a igreja se sócio, trabalha, e Deus tira um proveito disso e aplica para a eternidade. Irmão, isso tem que ser o contrário. A Bíblia diz que nós devemos trabalhar para Deus. Né? O seu trabalho não é vão no Senhor. Nós trabalhamos para a igreja como se dissessem para nós: não se preocupe com Deus, faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho. Não, é o contrário. Preocupe-se com Deus e faça o seu trabalho. Mas não, a gente trabalha como se vamos crescer e esquece de analisar o que Deus exige de nós. Eu quero falar um pouco sobre os aspectos fundamentais do reino de Deus. O que precisa para constituir um reino? Um reino é composto do quê? Um reino, para ser governado, para existir, precisa de um povo para ser governado, precisa de um rei para reinar sobre esse povo, e um lugar, de uma nação, para abrigar esse povo, não é mesmo? Tendo esses três elementos, já dá para dizer que existe um reino. Nós poderíamos até acrescentar que um reino precisa de lei, de uma legislação, de uma constituição, mas em se tratando de reino de Deus, isso não é necessário. Não precisa. Porque nesse reino, o próprio rei é a lei. Deus não precisa de uma lei à parte dele para julgar o que ele faz. Deus não precisa de uma legislação à parte para assessorar o que ele está fazendo. Não há ninguém acima de Deus. A sua palavra já é um decreto. Então, para que um reino possa existir, precisamos de um povo, um rei e um lugar. Toda iniciativa com relação ao reino foi de Deus. Deus estava no céu e teve a iniciativa de estender o seu reino. E Deus, primeiramente, ele criou um lugar. Ele criou primeiro o jardim. E depois que estava tudo pronto, ele criou o homem. Aí Deus disse: o reino está pronto. Já havia um rei, criou um lugar e colocou o homem ali. E o reino se estabeleceu. Mas agora, no ato da restauração, para restaurar, o processo é o contrário. O início foi primeiro o rei, depois o lugar, depois o homem. Agora é o contrário. Primeiro é o povo, depois o lugar, e por último vem o rei. O processo da restauração de todas as coisas que nós estamos vivendo agora vai ser assim. O rei aqui não vem em primeiro lugar, o povo vem em primeiro lugar, a nação depois e por último o rei. O Espírito Santo está aqui na terra com o povo de Deus, com a igreja, restaurando todas as coisas. Não o território, mas os ocupantes do reino, que são as pessoas. As pessoas precisam ser conquistadas. Antes de se estabelecer um regime, antes de estabelecer uma nação, uma ideologia precisa ser passada na mente das pessoas. A ideologia do reino de Deus precisa ser implantada na mente e no coração das pessoas. Não importa se elas têm um lugar ou não, mas está aqui. E é isso que Deus está fazendo.
no início Deus criou tudo. Ele preparou tudo, colocou o homem, ó. Se você quiser continuar assim, siga as minhas regras. O homem não conseguiu, perdeu tudo. Agora Deus diz, se você quer restaurar, começa por você primeiro. Por isso que nós estamos trabalhando. Deus está trabalhando para restaurar o povo. O povo. Estamos preparando para a vinda desse reino. Quando Jesus orou, venha o teu reino. Imagina pensar em tudo isso. Precisamos entender que quando nós aceitamos a Cristo e fazemos parte de uma igreja, nós não estamos simplesmente aderindo a uma nova religião ou participando de um grupo. Um grupo onde nós gostamos de estar juntos, gostamos de comungar, de participar da mesma fé. Ser um cristão envolve muito mais do que fazer parte de uma religião, de um grupo religioso. Nós não saímos de uma religião para outra religião. Na verdade, a Bíblia diz que nós saímos de um reino para outro reino. Colossenses 1,13 diz assim, Ele, Deus, nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus não tira alguém de uma igreja e coloca no outro, Ele tira de um reino no outro, coloca no outro reino. Isso é importante entender, meus irmãos. A vinda de Jesus ao mundo foi para implantar esse reino no coração das pessoas. E assim começar essa ideologia do novo reino. Jesus iniciou seu ministério aqui na terra. Um dos seus primeiros discursos, na chegada dele, foi assim, é chegado o reino de Deus. Chegou o reino de Deus. E ele explicou, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é porque chegou até vocês o reino de Deus. Mateus 12, 28. Se eu expulso o demônio pelo poder de Deus, é porque o reino de Deus chegou até vocês. O que são demônios? Demônios são espíritos. Jesus identificou a presença do reino de Deus quando um espírito maior, um espírito mais forte, é capaz de exercer domínio sobre o espírito que opera aqui. E as pessoas ficavam espantadas, Jesus expulsando o demônio. Porque todo mundo entendia que o demônio era o poder máximo que tinha aqui. De repente, veio um maior expulsando o demônio. E Jesus trouxe essa legalidade, esse poder. O reino de Deus é isso, irmão. É um poder maior, é uma força maior, é um domínio maior. A Bíblia diz que Deus nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Reino é poder, é autoridade, é domínio, é força. Vamos entender isso, queridos. O reino ainda, por enquanto, é só espiritual. Mas Deus está preparando o povo e a terra para que esse reino também um dia se torne natural, o reino físico, e restaurar todas as coisas. Hoje o reino está entre nós, ou em nós, mas não é visível para o mundo. Satanás obrigou, não diríamos assim, ou Deus não tinha outra alternativa, a não ser expulsar o homem do reino. Por causa do pecado, a Bíblia diz que Deus expulsou o homem do jardim e colocou guardas na porta do jardim. O homem foi expulso do reino por causa do pecado. Ele foi tirado do reino de Deus. E quando Deus colocou o homem aqui na terra, Deus colocou o homem, e Deus colocou Deus colocou o homem dentro do reino. Lembra que eu falei? Deus preparou tudo, o jardim do Éden, tudo preparadinho, disse, o reino está pronto. Entra no reino. Hoje, o processo sendo contrário, no processo de restauração, ele está resgatando primeiro o homem, para depois colocar o homem dentro do reino. Então, hoje, Deus coloca o reino dentro do homem novamente. O homem foi expulso do jardim. O homem foi tirado do reino. Hoje Deus pega o reino e coloca dentro dele. O homem do jeito que está hoje, ele não tem como entrar no reino. Mas o reino pode entrar nele.
Hoje o reino está no seu coração. A ideologia do reino, as propostas do reino, o pensamento do reino, está no seu coração. O povo está sendo formado. A liderança desse reino está sendo formada para poder reinar, só depois que Jesus estabeleceu o lugar também. Eu estou fazendo esse estudo para entendermos um pouco melhor sobre o reino de Deus e assim trabalharmos com mais firmeza, com mais entendimento. Deus está nos preparando para reinar, porque vamos fazer parte do reino. Nós estamos acostumados a pensar no reino apenas como um lugar de bênção. Eu vou na igreja para ser abençoado, eu vou na igreja para quero receber bênção. Mas Deus está despertando o seu povo para pensar no reino como um lugar de governo, de domínio. Isso requer conhecimento de leis, funções, requer responsabilidade. E quando ele fala de governo, de domínio, de liderança, ele está falando de influência, principalmente. Porque você não precisa de um cargo para liderar. Basta você influenciar. Você não precisa de uma posição para ser líder. Basta uma atitude. E aí que nós mostramos liderança. Se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, temos o conhecimento do que Cristo fez por nós, então a nossa influência vai fazer de nós líderes. Foi pensando nesse aspecto futuro do reino que vai chegar, foi que Jesus ensinou a pedir: Senhor, venha o teu reino. O apóstolo Pedro também nos ensinou a aguardar com ansiedade esse dia. 2 Pedro 3, 12 e 13. Ele disse assim: que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Olha que coisa. Vivam de forma digna, de forma piedosa, em santidade, esperando o dia e apressando a sua vinda. Esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aí o reino físico que se espera. Então, com esse entendimento do reino de Deus, eu vou ter uma compreensão melhor do comportamento do meu irmão. Vou ter uma compreensão melhor como eu devo me comportar aqui. Com esse entendimento do reino, eu vou também ter uma maior compreensão da reação do mundo lá fora. Como é que eu vou me comportar diante... eu vou ver a diferença entre o reino das trevas e o reino da luz. Se nós não entendermos o mistério do reino de Deus, e olharmos para a igreja apenas como um grupo que se identifica pela sua crença, talvez nós vamos estar nos divertindo com uma boa programação da igreja, ou vamos estar empolgados com desafios e metas que a igreja tem, ou podemos até estar nos cansando com as atividades da igreja, reuniões, discussões, se método está dando certo ou não. Ou algumas vezes ainda é pior. Vamos estar até brigando por causa de posição ou hierarquia na igreja. Se pensarmos em igreja, é isso que vai dar. Se eu servir ao Senhor pensando apenas a nível de igreja, a nível de grupo, eu olho para trás e vejo os meus resultados. Eu posso ter deixado uma grande igreja, um grande ministério, ou posso não ter deixado nada. Se eu puder deixar uma grande igreja, um grande ministério, então eu sou capaz de me orgulhar por ter feito isso. E aí eu caio num problema. Eu não vou agradar a Deus. Se eu olhar para trás e ver que eu não fiz nada, eu posso me entristecer com isso. Aí eu caio no outro problema também. Que eu não vou agradar a Deus porque eu me frustrei. Achei que todo o trabalho foi em vão. Então, queridos, olhar para trás, para analisar o seu trabalho, é coisa de igreja. Quem trabalha para o reino de Deus não vê o resultado olhando para trás. Ele vê sempre olhando para frente. Quem olha para trás e vê o que construiu, o que levantou, o que fez, é a igreja, é a religiosidade. Mas se você olhar para frente, você vai descobrir o que você plantou. E você vai poder colher. Isso é reino.
Os resultados só serão revelados no dia da inauguração do reino. Você está semeando, mas vai colher. O dia que Jesus vai chegar na sua presença, você vai chegar na presença de Jesus, e Ele vai poder falar: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Quem trabalha para o reino está sempre olhando para frente. Nós não somos movidos pelos resultados que podemos conferir. Nós somos movidos pelo propósito que conseguimos cumprir. Vou repetir. Nós não somos movidos por resultados que podemos conferir. Nós somos movidos por propósitos que conseguimos cumprir. Não me alegro com os resultados, eu me alegro com os propósitos. Isso é reino. Se você olhar para a igreja apenas como um lugar de reunião dos crentes, você vai sempre enxergar os defeitos nas pessoas antes de ver a graça de Deus sobre elas. Se você olhar para a igreja, se nós somos um grupo onde eu me gosto, eu me identifico, eu gosto das pessoas, eu gosto da música, eu gosto da mensagem, eu gosto de ir à igreja, mas mesmo assim, apesar de eu gostar de todas essas coisas, ao olhar para as pessoas, para o comportamento dela, você vai ver primeiro os defeitos na vida dela, antes de ver a graça e a misericórdia de Deus na vida das pessoas. E você, pior, você vai enxergar você mesmo, antes de tudo, vai enxergar suas fraquezas, seus pecados, vai enxergar sua incapacidade, e não vai enxergar aquilo que Deus já fez na sua vida, você não vai enxergar aquilo que Deus pensa sobre você, e você não vai enxergar as promessas que Deus tem para a sua vida. Isso é religiosidade, isso é grupo de religiosos. Mas se você entender o que é a igreja, você vai ver a graça de Deus na vida das pessoas, antes de ver o pecado. Se você entender o que é reino de Deus, você vai ver a graça de Deus sobre a sua própria vida, antes de ver suas fraquezas, seus pecados, seus defeitos. Ou então, muitas vezes, vamos para a igreja, achamos que somos os melhores, somos os mais fortes, somos mais capacitados. Eu estou mais perto do pastor, sou mais antigo na igreja. Eu ajudei a construir aqui, ajudei a fazer isso, uma série de coisas. E ele se sente forte. Aí nós nos comportamos como aquele fariseu que Jesus citou. Ele chegou no templo, ficou de pé e começou a orar em voz bem alta, para que todo mundo escutasse: Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais. É fácil se comparar assim. Senhor, graças te dou, porque eu oro, eu jejuo 2 vezes por semana, eu oro todos os dias, eu dou o dízimo de tudo. É que só faltou falar: eu sou o tal, eu sou o melhor. Mas olha a frase que ele disse: não sou como os demais. Esse é o perigo da comparação. Trabalhar no nível natural, a gente sempre chega a se comparar com o outro. E nós não devemos olhar para as pessoas. Nós só devemos olhar e nos comparar com Jesus. Ele é o nosso padrão de vida, não é o nosso irmão. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele começou a sua fé, ele fortalece a sua fé, e o fim da sua fé é nele. Olhando para Jesus. Enquanto que o publicano, que estava do lado dele, a Bíblia diz que ele ficou de pé, mas nem sequer ousou levantar a cabeça. Ele abaixou a cabeça, batia no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. O primeiro se comparou com os demais. Não sou como os demais, eu sou melhor. O segundo se comparou com Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Isso é reino. Se você viver a nível de reunião, a nível de grupo, você vai comparar com os outros, você sempre vai achar que é melhor. E vai dar problema. Porque o outro também acha que é melhor que você. E aí começa a briga. Mas se você chegar
A nível de reino, você olha para Deus, Senhor, Tu és o grande. Eu sou pecador. Tem misericórdia de mim. E quando você tem esse sentimento, você vai olhar para as pessoas. E você vai ver a graça de Deus na vida dela e na sua vida também. E sabe o que Jesus disse? Jesus disse que aquele homem que orou, tem misericórdia de mim, voltou para casa justificado. Voltou para casa aprovado por Deus. O outro não. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. O mais importante não é como você chega na casa de Deus, é como você sai daqui. A maior bênção que aquela pessoa leva, a maior bênção é aquela que a pessoa leva para casa, não é aquela que ele vê acontecer aqui na igreja. A bênção maior é aquela que você consegue levar para casa. Procure se comparar com Cristo, não com as pessoas que te cercam. Seu referencial, seu modelo, exemplo de vida, sempre é Jesus. Nós precisamos nos aproximar de Deus, preocupado com aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Não o que os outros pensam. Às vezes é bom analisar. Se alguém está falando alguma coisa, analisa. Mas não se preocupe. A sua preocupação maior é o que Deus pensa acerca de você. Nós precisamos aprender a ver a igreja como um lugar de reunião, sim. Aqui é lugar de reunir, lugar de congregar. A Bíblia diz, não abandone a sua congregação. Mas, não é só um lugar de reunião qualquer. É um lugar onde se trata dos assuntos concernentes ao reino de Deus. Isso é importante. Não é apenas um lugar onde possamos nos sentir bem, onde temos que confraternizar o amigo, vou rever os amigos, onde eu posso cantar hino que eu gosto, posso ouvir uma mensagem que eu gosto. É mais do que isso. Aqui é um lugar de tratar dos negócios do nosso Pai. Jesus nos deu um exemplo disso. A Bíblia diz que quando Jesus tinha 12 anos, aliás, ele, ano em ano, uma vez por ano ele ia no templo. Eu acho que ele morava longe, alguma coisa assim, mas uma vez por ano ele ia no templo. Quando ele completou 12 anos, ele foi ao templo de novo, como ele sempre ia. E a Bíblia fala que, quando terminou a cerimônia, eles voltaram para casa. E aquela caravana, brincando, crianças correndo, ficando para trás, indo para frente, e todo mundo andando, nadaram um dia inteiro. E Maria perguntou para Jesus, cadê Jesus? Cadê Jesus? José, cadê Jesus? Está com os primos dele lá para trás. Um perguntar para o outro, está lá para trás. E confiando que Jesus estava atrás deles, quando chegou no final do dia, cadê Jesus? José, você falou que Jesus estava com você? Não, comigo não está. Eles voltaram para Jerusalém, procurando Jesus. Chegaram em Jerusalém, sabe o que eles fizeram? Eles ficaram 3 dias procurando Jesus, sabe aonde? Nas casas. Foram na casa de todos os parentes, perguntaram sobre Jesus. Mas Jesus, que agonia. Perdeu um filho, 3 dias procurando um filho, não acha? Quando José e Maria voltaram para Jerusalém, eles ficaram esses 3 dias procurando e não achavam. Aí finalmente tiveram uma ideia. Vamos no templo. Vai ver que alguém tenha visto ele por lá. E para a surpresa deles, eles encontraram Jesus lá no templo, cercado de mestres, fazendo pergunta para os mestres. Ele tinha 12 anos. Fazendo perguntas inteligentes e respondendo às perguntas dos mestres. E quando os pais chegaram, e os pais ficaram, com razão, bravos. Filho, por que fizeste isso com a gente? 3 dias te procurando, deu aquela bronca em Jesus. E sabe o que Jesus respondeu? Os pais, vocês não sabiam que eu devia estar tratando dos negócios concernentes ao meu Pai? Tratando do negócio do reino? Eles ficaram 3 dias procurando Jesus nas casas dos parentes. Por que eles não foram no templo, diretamente no templo? Sabe por quê, irmão? Porque o culto já tinha terminado. Porque não era dia de culto.
A cerimônia tinha acabado. Para que templo? Agora só sábado. E aqui está a diferença. Jesus não foi ao templo. Jesus não foi a uma cerimônia. Ele foi tratar dos negócios do rei. Dos negócios do pai. Se os pais tivessem entendido o que é negócio do reino, eles iam saber aonde que se tratava o negócio do reino, porque eles estavam tratando ali. Religiosidade é isso. É hora marcada. É lugar marcado. É coisa feita. 3 dias procurando para encontrar. Não, estou aqui por quê? Por que não me procuraram no templo? Aqui é o lugar de se tratar negócios concernentes ao reino de Deus. Quando será que a igreja vai... Quando será que a igreja não vai mais precisar de visão, de método, nem programação, nem de boa liderança para segurar os membros? Quando será que vamos ter ansiedade para vir para reuniões para saber quais são as últimas novidades do reino? Vamos sair daqui aprendendo mais sobre o reino de Deus. Que coisa! Eu fico pensando assim, como nós estamos longe desse entendimento. Jesus estava tão absorvido ali com aquelas coisas concernentes ao reino, que 3 dias, tá certo que ele dormia, comia e tal, mas não saiu do templo ali, porque ali o reino estava em foco. Não era um dia de culto, não era uma cerimônia, não era um culto de sábado, não era um templo. Por isso que nem foram lá, porque não era dia de culto. Mas todo dia é dia de reino. Os negócios do reino do Pai são tão importantes que está acima de qualquer cerimônia, acima de qualquer coisa assim. Quando eu pergunto às vezes, se Jesus voltasse hoje, será que a igreja estaria preparada para reinar com Ele? Será que nós entendemos tudo sobre o reino? Ou sabemos alguma coisa sobre a igreja? Quando Jesus orou, Senhor, venha o teu reino, ele estava pedindo para que o rei pudesse vir. E o rei só virá quando o povo estiver preparado para reinar com ele. Lembre-se, primeiro o povo, depois o lugar, por último o rei. O povo tem que se preparar primeiro. A sua passagem aqui pela igreja é passagem para a escola de formação de integrantes do reino. É um bom nome para a igreja, né? Escola de formação para integrantes do reino. Tudo que nós fazemos aqui é uma preparação para entrar no reino. O próximo estudo que eu vou trazer, irmão, baseado aqui nesse mesmo item, vem o teu reino, vai falar sobre irmãos. Por que que Deus, ao me chamar, Ele coloca junto de irmãos? Eu vou dizer uma coisa, vai ter cada revelação nessa palavrinha. Eu estou há 33 anos de pastor, nunca tive uma palavra dessa. A próxima palavra, fica aí, chance. A importância de se relacionar com irmãos. Nós temos 3 exemplos na Bíblia: José, Jefté e Davi. Tiveram problema sério com irmãos, mas foram grandes vencedores por causa justamente como eles se comportaram diante da indiferença, muitas vezes, dos irmãos. Deus está tratando o seu povo, preparando o povo para que o reino possa vir. Então, queridos, quando Jesus disse, venha o teu reino, Jesus está dizendo, Senhor, o povo está sendo preparado, mas falta o lugar e falta o rei. E a Bíblia diz que quando a trombeta soar e Jesus voltar, haverá um novo céu e uma nova terra, onde haverá justiça. O povo que já existia vai ter um lugar adequado para reinar, e o rei virá. Amém, queridos? Então vamos pensar nisso como igreja. Vamos pensar nisso como reunião. Vamos reunir? Sim. Jesus foi para a reunião? Foi. Mas os negócios do reino estavam acima de qualquer programação. Estava acima de qualquer horário. Começou tal hora, terminou tal hora. Nós temos horário para começar, horário para terminar. Eu entendo tudo isso. Eu também, quando estou sentado aí,
difícil ficar. O sono é terrível. Então, 9h30 eu quero ir embora. Mas é reino. E se Deus quer falar mais? Se Deus quer dar orientação mais sobre reino? Aqui é o lugar de tratar do negócio do reino. Escola de formação dos integrantes do reino. Como é que vai ficar aí a sigla? Depois você pega o início daquela palavra aí, ó. Escola de formação dos integrantes do reino. Tudo que você faz, tudo que fazem com você, em você, Deus mandou fazer. Tudo que fizer, Deus, você tira um proveito disso para o reino. Venha o teu reino, Senhor. Então não faltem na próxima palavra, e eu vou deixar em suspense, é bom, porque eu não sei, nem eu sei quando é que eu falo. Por isso que você sempre tem que estar aqui. Né? Porque se eu falasse, eu vou falar domingo que vem, todo mundo vira, eu quero ver o que o pastor falou. Eu não vou dizer quando é que eu sei, porque nem eu sei quando é que eu falo. Então, não faltem. E a Bíblia diz lá em Hebreus, não abandone a congregação, principalmente quando está se aproximando aquele dia. E o dia está se aproximando. Quanto mais perto do fim, maior é a necessidade de você estar junto aqui para entender algo sobre o reino. Amém?